Gente, o amor do tema hoje, ó, o tema de hoje é o amor que flui. Será que o amor flui, gente? Será que a gente consegue transmitir amor? Né? Será que isso é uma coisa material? Amor é só material? A gente consegue perceber o sentimento de amor ou não? O que você me acha? Será que você percebe amor? Mas você também percebe o ódio, sentimentos ruins? Isso flui, não flui? A gente tem a concepção. Tem aquela frase que fala assim: botar olho gordo no menino, mas por que você põe olho gordo, né? Por que põe olho gordo? Só que aparece o pensamento, o olhar, o seu sentimento, essa força ruim, ela foi também fluiu para outra pessoa, de alguma forma, não foi? Então, ou seja, coisas boas e ruins fluem, né? Muitas vezes é mais fácil a gente sentir a influência da maldade do que do amor. E por que a senhora acha que a gente sente mais a maldade do que a bondade? É porque quando a gente está com o pensamento e a alma e o coração ligado em Cristo, Jesus, e a gente tem bastante amor para dar, o amor vem com tanta fúria, o ódio, a raiva vem com tanta fúria para cima da gente que a gente sente na hora. Mas se a gente percebe, então é porque a gente não tem sintonia com ela. Se a gente percebe esse sentimento, é por, como ela disse aqui, é porque a gente não está em sintonia, correto? Sintonia com a raiva. Com esse sentimento. Então, Tá. Ou seja, são coisas... O choque geralmente são o quê? Coisas contrárias que... Quando você não sente nada é porque está equilibrado, não é? Mas se quando... Então eu posso me equilibrar com o negativo? Não pode equilibrar com a Não devo, mas eu deve posso, equilibrar. mas pode Pode ocorrer, não equilibrar, pode? mas a gente tem que corrigir. E como é que eu corrijo isso? E quando a gente corrige com amor. Se você vem com 3 Amor. pedras para minha banda, Isso. eu te recebo de braço aberto. Ô meu irmão, como que você está? O que você está precisando? Exato. Eu quebrei a força maligna. Então o amor transforma em cura. Dele. Então o amor transforma Transforma em cura. em cura, em salvação. Mas por que acha que nós ficamos doentes? Por que ficamos doentes? É que muitas vezes nós não preparamos o nosso íntimo. Ou seja, então nós nos envenenamos, talvez? Isso. E como é que a gente se envenena? Quando você toma uma bebida alcoólica, você está se envenenando? Sim. Quando você assiste um filme negativo, um filme de terror, assassinato, coisas horríveis, você está se envenenando? Sim. Quando você entra num ambiente carregado, você se intoxica lá dentro? Sim. Então é só a parte exterior que nos contamina ou também a Não. parte interior? Uma leitura ruim nos contamina? Uma palavra que a gente escuta? Um pensamento? Aí eu vou me matar, aí eu vou roubar, aí eu vou matar aquele cara. Né? Uma briga no trânsito, quem é que não briga no trânsito? Né? Tem uma história interessante daquele palestrante, que é juiz lá, o Haroldo. Ele conta que ele estava falando sobre paciência, disciplina e amor ao próximo, e o cara fechou no trânsito, na hora que ele foi para xingar o filho dele, falou: pai, presta atenção. Aí ele: o que foi, filho? Você vai dar a palestra daqui a pouco sobre isso. Ele: pior, né? E se ele for um cara que vai assistir minha palestra, não vai acreditar em mim, porque eu estou praticando diferente do que eu estou falando. Olha a sabedoria. Que veio de onde? Do próprio filho. Que não é para casa, não é você. Né? O espírito evoluído foi colocado para cima dele para quê? Evoluir muito mais. Se o pai já está no caminho, se o filho for inteligente, continua a trilhar o caminho. Não é assim que Jesus nos trouxe? Jesus não trilhou o caminho para nós? Quem for inteligente, segue o caminho de Jesus. Né? Ele falou para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas através do quê? Você tem que se cruzar lá também com eles? Ou fazer o amor e a caridade, o perdão, né? Parar para ajudar alguém no caminho. Mas tem que perdoar de corpo e alma. Não adianta eu falar para você: eu te perdoo, mas não esqueça o que você fez. Vou resumir isso aí: você tem que perdoar de espírito, porque você vai estar em vários corpos. É isso. Tem que perdoar do coração. Tanto que eu brinco que quando a pessoa se magoa, o que ela faz? Ela leva pro coração. Aí ela adoece. Ela tira do plano mental e traz para dentro. É mais ou menos uma frase muito boa que eu ouvi um tempo atrás: não pegue o lixo do outro, senão você se suja. Para que pegar o lixo? É mais ou menos aquela história que, se eu sou ladrão e falam que eu sou ladrão, eu vou preferir isso. Eu sou ladrão.
E se eu não sou ladrão e falo que eu sou ladrão, eu vou me ofender também, se eu não sou? Então, se eu sou, não é ofensa. Se eu não sou, também não é ofensa. Por que você está se ofendendo? Viu que sempre é uma escolha? A dor é uma escolha? Se aquilo não é verdade, e se é verdade também, por que eu estou me afetando? Se é mentira, eu não posso me afetar. Se é verdade, eu também não posso. Então, no final, acaba sendo o quê? Uma escolha. Mas essa energia, ela flui do outro para mim através de palavras. Voltamos ao tema. O amor flui. A palavra, suas ações, seus sentimentos, tudo isso radia. Tudo isso radia. Então, orar e vigiar não é só conversar com Deus, é orar para você se purificar, é o vigiar seus pensamentos, suas palavras, como você se lida contigo mesmo, como você transfere isso para o outro. A gente tem um costume de levar para o outro, não tem? A responsabilidade. Aí eu fiz isso por causa do outro. Será que foi mesmo? Será que o outro foi lá, te torturou, pendurou você, teve choque? Ou no final vai assim, melhor fazer isso do jeito que tá bom. Deixa eu... Mas na hora que vem a responsabilidade, é dele ou nossa? É nossa, né? Então, não reclame. A gente acaba esquecendo que nós escolhemos lá atrás e transferimos a responsabilidade para o outro. Então, que com isso aí, o amor que cura, que é a solução para tudo, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Vou ler isso para vocês aqui. Amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Porque eu só posso dar o que eu tenho dentro de mim. E se eu tenho que amar a Deus, que é a perfeição de tudo, porque Ele é coração, lembra que eu falei? Não, leva o coração. Você está levando dívida para Deus. Não leva o coração. Com a tua alma, que é o seu espírito na carne, com o teu entendimento, que é a sua razão. Então, ou seja, não faça o negativo dentro de você. Não traga para o seu coração, porque ele pertence a Deus. Entendeu? Não traga para o seu espírito as dores, porque você leva para outras vidas essas dores. Resolva. Resolva. Perdoe. Ame. Entendeu? Todos nós aqui, quando novos, tivemos dificuldade de aprender várias coisas, a andar, a comer, a falar. Como adulto, ainda temos algumas dificuldades, não temos? Então dá para aprender tudo? Dá para acertar sempre? Não. Alguém aqui tem a capacidade de levantar a mão e falar que nunca errou? Como é que é lá da parábola lá, né? Da mulher, né? Que Jesus foi ao chão procurando. Quem nunca pecou que atira a primeira pedra? É a mesma coisa. Sabe por que nós erramos? Porque nós somos ainda muito jovens como espírito. E tem uma outra coisa que nos faz ainda errar mais ainda: a rebeldia da juventude. Nós somos aquele adolescente que achamos que já sabemos tudo, porque já lemos bastante, né? Eu já li bastante, já sei tudo. Só fazer. Beleza, faz o que Jesus faz. Não, mais ou menos. Vai lá, siga o trilho, o caminho dele. Ou de Santo Agostinho, ou de grandes abnegados que passaram na história mostrando o caminho. Será que a gente consegue ser uma Teresa de Calcutá? Estamos prontos para isso? Lindo. São Francisco de Assis, Santo Antônio Padre, conseguimos fazer isso? Abdicar de tudo, virar as costas para as coisas materiais e ser instrumento pleno? Não estou mandando vocês fazerem isso, mas dá para a gente ser pelo menos um instrumento que não gere mal? Tá. Eu posso ser uma porta que abre? Posso. Posso ser um bom dia para alguém que não tem dignidade da maioria das pessoas e eu dar bom dia para um estranho na rua? A única coisa que ele precisa é disso, de um bom dia, não é de esmola, mas é de ser reconhecido como ser humano. Muitas pessoas não veem ele nem como humano. Então, viu que pequenas atitudes nos transformam em pessoas que estão trilhando o caminho do Cristo? Jesus, todos os seus apóstolos, ele pegou eles todos iluminados, todos foram pegos iluminados, assim, já crísticos, maravilhosos, ou pegou pessoas igual nós, pescadores, cobradores de imposto, não era?
Ou só tinha santo, ele só pegou os caras iluminados. Não tinha ainda lá, pegado os fariseus, saduceus, que eram estudantes da lei. Os caras sabiam tudo. Mas ele pegou um pescador, um comprador de bolso, um ladrão, né? Um zelote que foi treinado para assassinar pessoas. E aí? Nós também podemos ser ou não? Eu brinco muito que todos nós podemos trilhar esse caminho até o último instante. Porque quando Jesus foi colocado na cruz entre dois ladrões, um deles Jesus ainda falou para ele, né? Ele chamou a atenção do colega, né? E o colega falou assim, chama seu Deus agora, tira você daí. Aí o outro falou assim, não blasfema não, esse aí é filho de Deus. Vivo que está aqui, ele não cometeu o pecado. E Jesus falou com ele, ainda hoje estarás comigo. Ele acreditou na última hora. Ou seja, até a última hora a gente pode. Qual que é a nossa última hora? Não sei, acho que não tem nenhuma. Sempre tem uma nova. Sempre tem uma nova. Nunca tem última. Sempre tem uma nova hora. Porque Deus todo dia nos dá a oportunidade de sermos melhor do que fomos ontem, ou eu de ser melhor do que fui agora. Porque agora eu era uma pessoa, agora eu já sou. Porque a palavra que eu falo para vocês também está me educando. Então eu estou revivendo o saber e tentando pôr ele em prática. E assim que o amor flui. O amor flui em palavras, em sonhos. O silêncio também é amor ou não? É melhor não dizer nada que dizer uma palavra ruim, não? Quando os pais não gostavam de bater nos filhos, o que eles faziam? Colocavam o filho de castigo. Também não é uma forma de educar? Ou tiravam o prazer dele? Também não é uma forma de educar? Existem várias formas da gente ser educado? Sim, Deus trabalha assim conosco também. Quando uma pessoa perde um emprego, ela fala assim, nossa, agora eu perdi emprego, como é que eu vou fazer? E se aquele emprego fosse a sua decaída? Se aquele emprego te levaria para algo pior e Deus te tirou para te livrar do mal? Você tem essa sabedoria? Não, então agradece. Uma porta que se fecha, abre 3 pessoas. Muitas vezes a porta que era para você não se abriu porque você estava preso naquele cômodo, achando que aquela era a única porta. Aí quando aquela porta se abre, você fala assim, nossa, agora eu perdi emprego. Aí quando você cai no corredor, tem 50 portas para você. Aí você fala assim, nossa, agora tem até mais. Então, é isso aí. Muitas vezes a gente reclama de coisas que a vida nos traz e, fluidicamente, através daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, a espiritualidade te traz. Porque o fluido universal, o que é, gente, o fluido universal? Alguém sabe o que é o fluido universal? O fluido universal, ele faz parte de tudo que tem no universo. O universo, tudo é matéria ou tudo é energia? O que vocês acham? É energia. A matéria é energia condensada. Então tudo é energia. O fluido universal é pura energia. E ele se transforma conforme o ambiente. Tanto que ele se vira água, eletricidade, ele vira o vento, terra. O nosso corpo tem tudo isso ou não? Então nós somos um elemento complexo e que faz parte de todo o universo um pouco de nós? Faz. Então o fluido universal está em nós ou não? Então quando eu interajo com o mundo de forma negativa, eu canalizo as energias para mim, né? Eu trago essas energias como um imã. Todo metal gruda no imã? Não. Metais não ferrosos, o imã não gruda. Por quê? Uma sintonia. É uma energia, uma frequência. A gente consegue ouvir todos os sons que um cachorro ouve? Não. Mas existem sons que não são perceptíveis ou nós? Existe. O fato de eu não ver e não perceber não quer dizer que não existe. Mas o pensamento é a mesma coisa. Ainda não conseguimos medir a potência do pensamento. Mas ao longo da história já não teve cientistas que provaram que as pessoas conseguiam movimentar coisas com o pensamento? No livro dos médiuns tem a passagem de um homem que levitava. Um inglês. Ele tinha capacidade de levitar. Teve no Brasil também, era um sapateiro de descendência libanesa, que ele também levitava. O jornal chegou a entrevistar ele no início de 1900 e pouco. Então pessoas que tinham capacidade de levitar, eles falaram assim, isso é ficção. Não, fatos históricos, documentados.
Né? Teve pessoas que apresentavam o duplo etérico em 2 lugares ao mesmo tempo. A maioria da igreja católica, padres, bispos, São Francisco, Santo Antônio, São Bento, tinham capacidade de apresentar em 2 lugares. Entendeu? E isso, a espiritualidade, no livro dos médiuns, explica isso. Isso é uma capacidade do espírito. E ela necessita de qual força? Daqui, na mente. E para ele fazer isso, ele precisa de uma outra coisa: purificação. Quanto menos preso à matéria, mais livre eu estou. Mais livre nosso espírito está. Então, quando fala isso, você precisa se conhecer ou não? Para poder ter essa capacidade. E o conhecimento vem como? Como diz a ciência, né? Como é que eu aprendo a ser melhor? Estudando, não? E eu preciso estudar o mundo ou a mim mesmo? Então, o que vai me ensinar mais? O mundo ou eu mesmo? Olhando para dentro de mim. Ativos. O mundo é só um reflexo. É só um reflexo do que nós somos. Quanto mais nós nos sintonizarmos num pensamento comum, mais positivo o mundo se torna. A violência da Segunda Grande Guerra nasceu de um homem, mas não foi ele que fez atrocidades. Ele não estava nas trincheiras, ele não estava nas câmaras de gases, ele estava sentado lá no palácio dele, governando e mandando matar todo mundo. Mas não foi ele que fez. Foi as pessoas que mentalizaram na mesma energia negativa e afloraram o pior de si dentro. Alimentaram o pior do ser humano. O desabou para o comum. Fizeram atrocidades que está aí marcada na história. O homem ainda continua fazendo isso, buscando guerras. Mas quem caça a guerra não vai lá. Fica sentadinho e manda os outros ir. Aí os outros incorporam o negativo que não é dele, vão lá e fazem atrocidades iguais ou piores. Porque colocaram na cabeça que aquilo é o certo. Não estou julgando ninguém aqui. Mas eu estou dizendo que cada um busca uma guerra que acha que é certo. Né? Então você não pode reclamar dos reflexos que isso vai te trazer. Diga com quem tu andas, direito quem tu faz. Quem com espada fere, com espada será ferido. Pedra que joga para cima, cai. Isso é lei. É lei. Então tem leis que a gente não consegue mudar. Então temos que ter a sabedoria para viver com o mundo. Deus falou então que o fluido universal, ele é o amor universal como a lei da natureza. Isso foi falado, essa frase aqui, ó, o amor universal como lei da natureza, foi falado por Platão e Sócrates. Isso está no livro dos Espíritos, na introdução. Ou seja, Sócrates já falou que o amor universal é como lei da natureza. Ou seja, amar é uma lei. Mas nós praticamos ela. Tem pessoas que têm a capacidade de ver uma planta bela e matar a planta. Que não fez nada para ele. Só nasceu bela e perfumada. A maioria das casas em Uberlândia, eu tive dificuldade quando eu mudei para cá há 20 anos atrás, em achar uma casa com quintal. Que eu tinha meus animais, né? E não tinha tudo cimentado, as pessoas arrancaram todas as gramas da casa. Eu demorei 4 meses para achar uma casa que tivesse 2 metros quadrados de quintal. Eu falei, nossa, vocês não tem quintal aqui, vocês não gostam de grama não, de terra. Eu tinha minha hortinha, morava no sul, eu tinha uma horta de 280 metros quadrados de horta dentro da minha casa. Minha casa tinha 700 metros quadrados. Eu tinha 3 cachorros, passarinho, tudo quanto é tem. Aí mudei pra cá, falei, que tristeza, vou ter que dar tudo pros outros, mas meus cachorrinhos não dão não. Eu fiquei 4 meses procurando um quintalzinho de 2 metros, testei um espacinho para lembrar da casa boa que eles tinham. 2 metros quadradinhos para eles. A dificuldade. E as pessoas estão assim, cada vez mais destruindo aquilo que Deus deu de graça para eles. É um desequilíbrio. Ele está harmonizado? Ele está com amor para o comum? Não. Então são coisas que a gente tem que avaliar. Aí fala aqui, ó, o livro dos Espíritos, que é descrito que o fluido universal, ele é um intermediário. É um intermediário entre o elemento primordial, divino, a matéria alimentar cósmica e a trindade universal, que é nós, seres humanos, a matéria e o Pai. Ou seja, Deus, nós e a matéria. E a matéria, como disse no começo, é energia. Então só tem 3 coisas no universo: a energia,
Deus e nós, os seres criados. Ou seja, a criatura do Criador. Então nós precisamos fluir esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Né? Nos sintonizar com Deus e com o nosso irmão, que não é amar a Deus acima de todas as coisas e próximo a mim mesmo. Então eu só consigo evoluir ajudando o meu próximo. É mais ou menos, você fez um caminho até aqui, vamos dizer que você foi até o anel da rodovia ali. Você sabe o caminho, sabe? Aí vem alguém e fala assim, como é que eu faço para seguir o caminho até o anel da rodovia? Ô meu irmão, eu te ensino o caminho. Assim é a vida. O outro, ele tem a função, nada mais, de mostrar para você um caminho que ele já trilhou. Porque todo mundo que sempre trilha o mesmo caminho? Não, mas um caminho que eu já trilhei, eu posso ajudar o outro. Um vício de uma bebida que eu consegui vencer, um vício de uma droga, o uso da violência, palavras de baixo escalão. Eu consigo levar a virtude para o outro que eu já possuo. Então eu consigo ajudar o outro? Não. A função de pai e mãe não é isso? De um educador também, não é? De transmitir conhecimento, não é só conhecimento científico? Não, conhecimento moral, de virtudes, valores. Eu brinco muito com a minha filha. Eu sou policial federal aposentado, 36 anos de polícia. Não fiz só coisa boa, não. Então eu brinco muito que a minha filha me transformou. A minha filha foi meu divisor de água. Quando eu vi esse bebezinho com 7 dias, que foi quando ela entrou dentro de casa, eu tive uma operação onde eu combati era uma quadrilha armada de assalto a banco e tinham 12 homicídios nas costas, só um deles tinha 12 homicídios. Na hora que eu fui para prender eles, eu brinquei com Deus na hora, falei assim, hoje eu não posso morrer, meu bebê ainda não abriu o olho para me ver. Então deixa eu voltar para casa. Então demos um tiro e prendemos todo mundo. Deu tudo certo. E minha filha, eu fui mudando um monte de coisa. Parei de trabalhar na rua, virei administrador, fui para a área de serviço público, de atendimento ao cidadão. Para o quê? Trazer mais virtude para dentro da minha casa. Eu falei, essa vida aqui não dá mais, agora eu tenho alguém que eu preciso educar. Eu tenho alguém que eu preciso ser exemplo. Eu tenho alguém que precisa se espelhar em mim. Eu fui mudando a minha vida pela minha filha. Eu falo isso, cara. Eu sou o que eu sou graças à mudança que ela trouxe em mim. Isso aí ela não é dúvida para ela. Não é de me vangloriar não, viu gente? Ainda tenho muito que aprender. Mas a filha foi um grande presente que Deus me deu. Né? Então, nós temos esse corpo fluídico que o mundo nos correlaciona. Quando a espiritualidade, a questão da cromoterapia, do passe, da água frutificada, isso é amor que flui ou não? Não é isso. Porque isso aqui tem uma frequência. Essa luz tem frequência? Ela tem uma frequência? Cada cor tem uma. Cada cor. A música tem frequência? Por que a gente toca aqui? Tem música que te faz chorar, tem música que te faz voltar ao passado, tem música que dá no estômago, o coração aperta, o sorriso vem no rosto automático. Frequência. Então, quem não queria ouvir a voz da mãe cantando musiquinha de Nená para você? Lembrar daquela musiquinha que a sua mãe te cantava lá atrás. Você não faz aquele chama de déjà vu? Você volta 50 anos para trás e você sente uma criança de novo. A frequência. É a frequência de amor. Você remete lá e fala assim, nossa, a minha mãe. A frequência do amor, do cantar, daquela palavra doce, ou de um outro ente querido que já partiu. Viu como é que a frequência nos toca? Então, é isso que nós temos que compreender, que tudo na vida dele, todo amor flui. Mas os sentimentos ruins também. Então, nós temos que nos policiar, temos que nos avaliar. E um dos instrumentos que faz isso é o poder da fé e a transmissão do pensamento. Do mesmo jeito que eu tenho fé em Deus, eu tenho que ter fé em mim. Então, se eu tenho uma fé negativa em mim, se eu falo assim, eu não dou conta, isso é uma fé em mim, ó? É bom ou ruim? Ruim, mas muita gente faz isso, ó. Eu não dou conta. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Palavras têm poder, têm força. Mas se eu falar assim, dou conta, é difícil, mas vai sair.
Põe Deus na frente. Como é que é a frase? Põe Deus com fé, nada me vence. Vamos embora. Né? Vamos pagar para ver. Não estou sozinho. Toda vez que eu fazia meu trabalho, eu falava, eu não estou sozinho. Eu sou trabalhador do Cristo, então vamos embora. Se for para você me vencer, bem, mas quem está comigo não perde, não. Então é isso aí, é fé. Eu preciso do poder da fé, mas eu preciso também do pensamento. A cura da cromoterapia, do Dr. Jorge, toda a espiritualidade, depende de nós também. Pensa mais ou menos o seguinte, vou dar um exemplo bem prático de como é que isso é forte. Se eu mentalizo para a pessoa assim, cura, 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 outra pessoa fala assim, riqueza, 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 houve sintonia. Eu ofereci para ele algo e ele quis outra coisa. Ele não vai receber. Não é porque ele não quer, e nem porque eu também não quero. É porque não houve sintonia. Está tudo certo para dar certo lá dentro. Mas chega lá dentro, o pensamento dele não é o que ele quer. Tem uma frase que diz que o problema do ser humano é que ele não sabe o que pedir. A gente muitas vezes pede muito e não precisa do muito, precisa do básico. Muitas vezes as pessoas querem a cura, mas não perguntam o motivo da doença. Não investigam por que a doença é. Todo mundo quer um remédio, mas não quer saber o motivo que gerou. Por trabalhar em excesso, a preocupação demais, o desamor, querer muito dinheiro, o egoísmo, o orgulho excessivo de não pedir perdão. Aí aquilo vai remoendo, vai adoecendo. Ele quer a cura, mas ele não quer compreender o que levou ele a ficar doente. E muitas vezes a cura é só a compreensão. A espiritualidade pode tirar todo o mal que tem em nós, como Cristo fez várias vezes. Cristo curava as pessoas? Ou as pessoas que se curavam através do Cristo? Qual que era a frase que ele sempre falava como curava as pessoas? Vá, pois tua fé te curou. Então é Jesus que curava ou as pessoas que se curavam através de Jesus? Porque tinham fé na fé dele. Então através da fé dele você se curava. Porque ele tinha fé. Ele radiava e ele doava para nós. A mulher que encostou no manto dele, como é que ela se curou hoje? Ele nem sabia que ela estava lá. Deus falou assim, Jesus que curou. Eu falei, foi Jesus não, foi ela que se curou, porque ele mesmo falou, de mim saiu virtude. Quem me tocou? E os apóstolos falaram, que é isso, senhor? Entupido de gente aqui, 150 pessoas. Como é que eu vou saber? Eu falei, não, quem tirou de mim virtude sabe. Porque ele sentiu a minha força de fé. Mas só foi curada porque ela acreditou. O pensamento dela falou, se eu tocar no manto dele eu me curo. Então através do pensamento e da fé, porque se ela não acreditasse, se ela pensasse em riqueza, Jesus teria dado para ela? Não teria. Mas ela pensou na cura. Então houve assim? Então o pensamento com a fé. Sua fé te cura. Então tenhamos fé em Deus e acreditemos que estamos nos melhorando a cada dia. Quando toma essa água aí, pensa em todos os remédios que você precisa. Peça a espiritualidade para trazer. A natureza é rica em remédios. Todos os remédios que nós tomamos vieram dela. Então, mentalmente, busque na natureza os remédios. Ele virá. Há uma passagem no livro de André Luiz, que eles foram visitar uma mãe idosa com um filho, que ele era anão e com problemas mentais. Isso é a passagem do livro do André Luiz. E ele, junto com o guia, que se não me engano era o Alexandre, chegaram, ela estava vários dias sem comida e doente. Ela e o filho colocaram, magnetizaram a água para que ela dormisse. O Alexandre, quando ela dormiu, trouxe em espírito ela para as relvas da floresta e pediu a espiritualidade para trazer os remédios. Vieram espíritos e trouxeram os remédios para ela. E ela foi tratada e o filho.
Então, de forma que a espiritualidade auxiliou. Então isso daí a ciência explica como magnetismo. Tranquilo? Então isso aí é através do magnetismo. Já ouviu falar magnetismo, energia eletromagnética? Antes do Kardec se transformar como codificador que nós conhecemos, ele conheceu um grande cientista da época que se chamava Mesmer, que é o pai do magnetismo. Ele fazia curas pelo magnetismo. E o Allan Kardec participou de várias sessões de cura magnética, que nada mais é que o passe e a cromoterapia. Só que nós estamos falando isso lá atrás. Então, através do magnetismo. Por quê? Porque nós temos energia ou não? Você não gera calor no seu corpo? Você não fica com febre, tem baixa temperatura, encosta no outro, dá choque? Você gera energia ou não? E isso flui para o outro ou não? Então, nós somos energia, nós somos uma energia extraordinária. Tanto que eu brincava muito com a criança brincando, eu falava assim, se fizesse uma bomba atômica com energia de criança, acabava com metade do universo, que vai ter energia. É muita energia para um ser pequeno. Né? Imagina canalizar isso? Se nós somos um micro-universo, quantos sóis será que tem dentro de nós de energia? Extraordinário. Agora, sabemos explorar isso? Essa energia positivadora de nós? Essa é a grande questão. O magnetismo é uma maior prova do poder da fé. Quando falava assim, fé de mãe, oração de mãe cura. Falava ou não? Beijinho de vovó na ferida sabe. Será que é só físico isso aí? Ou é o mental com o sentimento de coração e o poder da fé? Porque curava mesmo. Curava não. Cura até hoje. Quem é que não vai na avó para tomar uma benzida? Uma oraçãozinha de vó? Um rosáriozinho, um terçozinho? Né? Por quê? Porque a oração de vó tem força ou não? Tem. Porque ela tem fé e acredita. Então é o pensamento com o poder da fé. Todos nós temos essa capacidade ou não? Temos, mas nós trabalhamos isso, nós não fomos educados para vivenciar a nossa vida inteira. O mundo nos educou a conviver com as coisas externas e não com aquilo que é dentro de nós. Então, nós não tivemos essa educação de nos conhecermos, nos controlarmos, nos potencializarmos. A gente estuda muito para ter o saber, mas estuda pouco para se conhecer. Então, se a gente soubesse, como Jesus disse, se tivesse fé do tamanho de uma mostarda, semente de uma mostarda, removeria muito. Então, nós não compreendemos ainda a potência divina que há dentro de nós, a centelha de Deus que nos deu a vida. Então, cabe a nós o quê? Ser um bom instrumento e buscar cada dia essa busca. É isso? Já está finalizado? Até as 20? Já deu, não deu? Vai fechamento. Não, vou fazer só um fechamento aqui então. Toda, vai com Deus. Então, resumidamente, tudo isso aí necessita que nós busquemos o equilíbrio de nós mesmos. É olhar no espelho e limpar o espelho do nosso reflexo. É ser uma lanterna que brilha. Ser aquela lamparina que põe no alto do alqueire para iluminar. Então cabe a nós nos purificarmos. Porque essa centelha dá dentro de nós, mas como é que ela vai brilhar se tem uma casca de defeitos, de dificuldades, de falta de fé, de insegurança dentro de nós? Precisamos nos limpar. E quanto mais a gente se purifica em virtudes, em amor, em fraternidade, na caridade, mais a gente brilha, porque menos grosso fica a nossa aura. Então mais ela reluz. Então, esse é o caminho, nos melhorarmos a cada dia. Deixar esse amor fluir, nem que seja um metrinho de nós. Né? Diz que a aura de Chico era quilômetros de distância.
Jesus, então, eu imagino Jesus como aquele ser que a sombra dele curava. Que aquele soldado romano que pediu para ir à casa dele curar o filho, bastava ele lembrar de mim que o que eu pedisse era dado. Então só o fato de você, como Zaqueu, né, subir na árvore e ser visto por ele, metade dos seus problemas já estava resolvido. Que é uma frase que diz, né, eu te vejo. Acho que é a frase que todo ser humano busca de ouvir de Jesus, né? Eu te vejo. Então, a partir do momento que Jesus está te vendo, é porque você está buscando vê-lo também. Você está saindo da lama e tentando subir o pescocinho e enxergar aquele divino que está passando ali perto de nós e mostrando o caminho. Que Jesus nos abençoe, que esse amor possa fluir hoje, sempre na casa de cada um de nós, tá bom? E que, como se diz, né, possamos encontrar esse caminho. Não é a idade que vai nos falar que não é a hora, pelo contrário, viu? É a vontade de caminhar. Lembra do homem na cruz, até o último instante ainda podemos ser salvos. Então que sejamos aquele que está do lado e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Demos o primeiro passo, nem que seja no último instante, né? Que Deus nos abençoe. Bom, vamos fazer a oração, né?